Olá! Hoje responderemos algumas questões de provas anteriores para o TJ. Teremos questões dos anos de 2023 e 2021. Se você está assistindo o vídeo para aprimorar os seus estudos ou praticar a sua língua portuguesa, eu vou te dar uma sugestão. Assim que a pergunta aparecer em sua tela, pause o vídeo, responda. Assim que você tiver sua resposta, retome o vídeo para ver a resolução. A primeira pergunta, ela é da banca VUNESP e foi para o TJ de São Paulo. Uma observação, todas as perguntas na parte superior vai ter a descrição de onde ela foi retirada. Na passagem, aos 8 anos os meus plurais careciam, alguma vez, da desinência exata. Ele a corrigia, meio sério para dar autoridade à lição. A regência e o sentido das formas verbais destacadas mantêm-se inalterados se elas forem substituídas correta e respectivamente por... Então vamos lá. Não é uma pergunta difícil, entretanto ela exige atenção. A pergunta, ela não quer só regência, ou ela não quer só sentido, ou ela não quer só a mesma conjugação. Ela quer que você substitua pela alternativa que tenha a mesma regência, o mesmo sentido e a mesma conjugação dos verbos destacados aqui na questão. Os verbos destacados: carecer, no pretérito imperfeito, careciam; corrigir, no pretérito imperfeito, corrigia; e no infinitivo, o verbo dar. Temos que olhar aqui a alternativa que contenham 3 palavras que substituam estas 3 sem nenhum prejuízo. Vamos lá. Careciam, carecer. A gente não usa tanto, mas a gente usa muito carência. Carência não é algo que é necessitado, não vem em nós a ideia de necessitado, a ideia de falta, a ideia de precariedade. Não é? O povo carente não é o povo que precisa de algo. Então, as alternativas que não tenham uma substituição adaptável a carecer, que é o que temos aqui nas alternativas, o verbo precisar. Agora analisaremos a alternativa D para somente ver de fato se ela se encaixa com a proposta da questão. O próximo verbo, verbo corrigir. O verbo corrigir não traz para nós uma ideia de alterar algo para melhor. A mesma forma, o verbo consertar. Então, aqui consertava, ok. O conferir aqui é a pegadinha da questão. Vamos olhar os verbos. Careciam, pretérito imperfeito do indicativo, verbo transitivo indireto. Certo? Quem carece, carece de algo ou de alguém. O precisavam, pretérito imperfeito do indicativo, verbo transitivo indireto também. Se você precisa de algo ou de alguém. Corrigia, pretérito imperfeito do indicativo, quem corrige, corrige algo ou alguém. E consertava, pretérito imperfeito do indicativo, um verbo transitivo direto. Você conserta algo. O dar e o conferir estão no infinitivos, eles são bitransitivos. E o conferir, em algumas situações, ele tem o sinônimo de dar. Por essa razão, nosso gabarito aqui é a letra D. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado exprime intensidade e o segundo indefinição. Então, aqui a pergunta quer que você responda qual a alternativa que o primeiro item destacado ele dá a nós o sentido de intensidade e o segundo de indefinição. Alternativa A: ajudava assim o mestre de primeiras letras, dizia a minha mãe, ter conhecido outrora meninos muito inteligentes. Assim, advérbio de modo, dessa forma, desse método,
Outrora, tempo. Outrora, outro momento. Então não é o que a banca nos pede. D. Mas que eu excedia a todos esses, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio. Gostava do elogio. Todos e outro, ele traz para nós o que é a ideia de indefinição. Pronomes indefinidos que não especifica para a gente o que de fato eles estão transmitindo. Deste outro elogio, qual outro elogio? Ele gostava. Então sabemos que é um elogio que o receptor aceita. Mas qual é esse? Não sabemos. Mas que eu excedi a todos esses. A todos o quê? Entendeu? C. Dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. O muito aqui não é intensidade. Ah, fulano tem muito dinheiro. Já dá a ideia o quê? Que ele é rico, ele tem muito dinheiro, uma vasta quantidade de dinheiro. Possuía já certo número. Esse certo aqui, ele não está sendo colocado como dizer assim que está correto, ou como o antônimo de errado. O certo aqui foi colocado que como algo indefinido. Possuía já certo número de qualidades. Agora, quantas? Não sabemos. Então, temos aqui na C a intensidade e a indefinição. Nosso gabarito. D. José Dias tratava-me com extremos de mãe, que eu excedia a todos esses, sem contar que, para a minha cidade, eliminamos extremos. Sim, ele causa para nós um sentido de intensidade, algo muito extremo, sem pausas, sem perpétuas. Porém, minha é pronome possessivo, não dá indefinição. A primeira coisa que consegui, aos 8 anos, os meus plurais careciam, alguma vez, da desinência exata. Eliminamos também. Coisa é sinônimo de coisa, e alguma, aqui no caso, alguma vez, ele é indefinido e dá ainda a sensação de tempo. Na passagem do quarto parágrafo, o fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão à autoridade e ao exercício de direito. Os termos destacados significam correto e respectivamente. Aqui mais uma pergunta que ele exige conhecimento de sinônimo. Ok? Propicia, vem do que? De propiciar. Vamos colocar isso na cabeça. Ostentar, exaltar, exibir. Agora, novamente, aqui o terceiro é mais uma pegadinha. Propicia. Traz para nós o que? Ideia de favorecer, de proporcionar, fornecer, permitir. Ostentar. Vamos pegar, tá bem comum hoje em dia, o tal do funk ostentação. Num bando de rapazes que às vezes parece até um vagalume andando, cheio de coisas, parece uma árvore de Natal, cheio de corrente, cheio de enfeite. Não está sendo exibicionista, não está querendo evidenciar uma riqueza que alguns têm de fato, outros não. Não quer mostrar as suas posses. E o implicar aqui, ele quando ele está no sentido de entendimento, como é o nosso caso, implica submissão, autoridade ao exercício de direito. Ele tem como sinônimos pressupor, subtender, sugestionar, denotar, insinuar, insuflar. Das 5 alternativas que temos, nosso gabarito aqui é a letra D. Permite dar o mesmo entendimento de propicia. Ostentar, exibir, implica, pressupõe. No trecho foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Do texto que deixaram na prova, a expressão antiga sacerdotisa, ele quer saber aqui
Qual é a função desse termo, dessa expressão antiga sacerdotisa na frase? Coloquei aqui o trecho onde se encontra essa frase aqui colocada na questão. Desesperada porque, vigorosa, livre, não estava mais à mercê. Perdera a fé. Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se reconheciam. Essa daqui é uma daquelas perguntas que foi dada de graça. Vamos lá, alternativa A. Exerce a função de complemento indireto de conversar, introduzindo uma nova personagem que participa da conversa na cozinha. Aqui foi inserido... Tem aqui a demonstração de alguém sendo inserido? Não. Exerce a função sintática de aposto e se refere à expressão a empregada. Olha aqui embaixo, na parte mais ampla do texto, que foi pego para fazer a questão. Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Ele não está querendo qualificar a empregada como uma antiga sacerdotisa? Ou explicar que ela é uma antiga sacerdotisa? Então, nesse modo, nessa situação, é um aposto explicativo. Ok? C. Constitui uma oração coordenada, embora não seja introduzida pela conjunção e. Não é o nosso caso. Funciona sintaticamente como predicativo, uma vez que se refere ao sujeito de foi. Não. A antiga sacerdotisa não está se referindo a um sujeito que conjugou o verbo ir. Ela está relacionada à empregada. Classifica-se como vocativo, por se referir a uma possível leitora do texto. Não está sendo vocativo, não está chamando o leitor de antiga sacerdotisa. Ele está chamando quem de antiga sacerdotisa? A empregada. Ok? No trecho, foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se reconheciam, as duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão, perdera a fé, mas, à beira da graça, procurava na empregada apenas o que esta já perdera, não o que ganhara. Do mesmo texto, agora ele quer saber o vocábulo esta. A que se refere? A empregada, a fé, cozinha, a graça ou a fumaça? Vamos lá, procurava na empregada apenas o que esta já perdera. O que a gente faz nesse caso? Vamos fazer uma pergunta à oração. Quem ou o que já perdera? Se você quer passar para a conjugação de verbo mais popular, mais coloquial, quem ou o que perdeu? E vamos lembrar que esta, a diferença de essa, além de ser um passado e o outro presente de indicação, também eles se referem esta, alguém ou algo próximo. Então, quem está próximo aqui da ideia de quem já perdera? A empregada. Esse esta aqui foi para não repetir o termo empregada. Procurava na empregada apenas o que a empregada já perdera. Procurava na empregada apenas o que a empregada já perdeu. Não o que ganhou, não o que ganhara. Certo? Gabarito aqui é a letra A. Então por aqui foi para praticar rapidinho. Teremos aqui um outro vídeo corrigindo mais algumas perguntas de língua portuguesa de provas anteriores do TJ. Tudo certo? Bons estudos a todos e até a próxima!